Áudio. Beleza. Bom, boa noite para todo mundo, pessoal. Estamos aí na live 31, famosa 31ª live aqui da sala de opções. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está vendo agora ao vivo, quem eventualmente vai ver depois a gravação. Já fica aí o convite para quem está vendo a gravação de se inscrever aqui no canal, beleza? E eu quero começar comentando aqui a planilha que eu passei lá no Telegram. E eu já vou até compartilhar a tela aqui também, só um instantinho. Vamos lá. Screen 2, que é essa aqui. Beleza. Vocês devem estar vendo aí justamente o... já estão vendo. A sala, e aí eu compartilhei essa planilha aqui, né? Que são os stops sugeridos, tá? Conforme a gente conversou na live da semana anterior. A gente já falou disso umas 2 ou 3 vezes, né? E eu finalmente passei aqui. E aí, o que é importante falar, tá? Primeiro, essas zeragens são em cima do percentual original da posição, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira linha aqui do stop gain, vamos para o stop loss, que é o mais fácil, né? Então, vamos olhar para a planilha mais à direita da tela, né? Então, tá lá, operação a favor da tendência, né? Aí, perdeu 20%, que é o perfil conservador. Se a variação do preço da opção, né, ou da estrutura variar 20% contra a gente, então tá ali menos 20%, zerar 50%, né? Zerar metade. Então, se você está lá com um lote de 1.000 opções, 1.000 unidades, né? 1.000 opções, a estrutura desvalorizou 20% e você se considera um cara conservador, um operador conservador ou operadora conservadora, né? A sugestão é zerar metade, né? Ou seja, você vai ficar com 500 opções restantes, tá? E aí, se andar mais 15% contra, num total de 35% contra, né? Zerar a outra metade, tá? Ah, eu sou agressivo. Beleza, você vai zerar um quarto da posição, se desvalorizar 40%. Se a desvalorização chegar a 60%, você zera outro quarto. E se desvalorizar 80%, a sugestão é que desmonte os 50% restantes da posição, tá? Então não é tipo assim, eu tenho 1.000, zerei 20%, então agora eu tenho 800, aí você está lá zerar mais 20, então você zera 20% dos 800. Não, não é esse descasque gradual, não. A gente está considerando aqui na terceira coluna variação, perdão, percentual da posição original, tá? Então pode ver que para cada perfil, se você somar todas as zeragens, vai dar 100% sempre, tá? Então é tão simples quanto isso, beleza? É bem simples mesmo, e é para ser simples, para ninguém se embananar, tá joia? E a outra pergunta que eu já vi que passou aqui, que é muito pertinente, deixa eu só ver quem que mandou aqui, porque a pergunta é boa. Pergunta do Ricardo. Fernando, boa noite. Você vai continuar mandando a hora de saída? Vou continuar mandando, especialmente as saídas no lucro, né? Porque eu posso considerar que a gente não vai atingir esses percentuais aqui, 150%, 300%, né? Então, eu posso dar sugestões pontuais de saída, especialmente no gain, né? No lucro. As saídas de stop loss, se eu achar que tem que sair, eu vou mandar sair, né? Como aconteceu já com a operação de B3, Petrobras, etc. Mas fica aqui a dica para quem quiser, a dica não, né? A recomendação para quem quiser sair por conta própria, né? Para quem não quer amargurar percentuais de perda maiores do que esses aqui, seja porque você acha que você é conservador, ou enfim, por qualquer outro motivo, fica aqui uma sugestão de stop, que foi o que eu tinha prometido para todo mundo, tá joia? Então, basicamente, a ideia é essa, é ser bem simples mesmo e balizar aqui as operações, tá? Falando, tem alguma outra dúvida sobre isso, sobre esse tema? Acho que não, né? A Evelyn está falando aqui, está pedindo para falar sobre JBS e Marfrig. Então, pessoal, eu até botei aqui no Marketing Insights, né, para quem acompanha lá, falando sobre essa parte de frigoríficos agora no final da tarde, tá? E aí, vocês estão vendo essa tela? Acho que estão, né? Eu até comentei aqui, papéis frigoríficos ampliam os ganhos, né, embalados pela notícia de dividendo de JBS, né, dividendo extraordinário aí que o JBS falou que vai pagar. E assim, eu particularmente não acho muito bom, não, né? O mercado tá comprando essa tese aí de dividendos e tudo mais, o papel subiu bem. Não tem nenhuma outra notícia que faça sentido para a subida de JBS, tá? JBS está subindo, ó, desde ontem, né? Que subiu 5 ontem, subiu mais 4 hoje, então tá subindo aí quase 9 nesses últimos dias. É,
E não teve nenhuma outra notícia que respaldasse essa subida, né? Então, basicamente, a gente acredita que foi essa distribuição extraordinária aí de dividendo que eles anunciaram. E, assim, eu sinceramente não entendi muito bem, porque no momento em que a empresa está, né, para quem acompanha aí o setor de frigoríficos, né, o ciclo do boi tá numa uma parte ruim do ciclo, vamos dizer assim, né, de margens comprimidas, enfim, a empresa vem tendo dificuldade para conseguir gerar as estatísticas, os números que gerava no passado de margem, EBITDA, etc. Por mais que a JBS seja do setor, né, a empresa mais bem diversificada, a que menos depende de exportações para um país específico ou de um produto específico, né, boi, aves, frango, enfim, JBS é a melhor de todas e é o maior frigorífico do mundo, né, a maior empresa de proteína do mundo, mas ainda assim não tinha nada que justificasse isso. Teve uma notícia lá sobre um investimento pontual, mas assim, para o tamanho de JBS, o retorno que aquele investimento vai trazer não justifica a ação disparar 10% em 2 dias, tá? Então, basicamente, foi o dividendo, mas de novo, né? Acho que no atual momento faria muito mais sentido a empresa reforçar a posição de caixa e diminuir a alavancagem do que distribuir um dividendo extraordinário, o que vai aumentar a alavancagem, né? As estimativas que a gente andou rodando aqui é de que a alavancagem vai para 3,5 vezes, né? Dívida sobre EBITDA e tudo mais. Então, assim, não entendi muito bem, não. Eu, se fosse CFO, não faria isso, mas como eu não sou, né? A gente acompanha. Do ponto de vista técnico, eu confesso que se eu ver o papel chegar aqui no 200% desse alvo de FIBO que eu tracei aqui, que vocês devem estar vendo, que também, coincidentemente, vai encontrar a média de 200 aqui em cima, né? Lá para os 20 e alguma coisa, 20,80, 20,70, vai ser muito difícil eu não abrir uma venda, né? Não comprar uma put, fazer uma trava de baixo, alguma coisa assim, se o papel chegar lá, né? Porque já passou do 100%, está quase chegando no 161,8, que seria o segundo alvo de FIBO, e normalmente os papéis costumam sentir essas regiões, né? Pode ser que não caia de primeira, mas pelo menos pare de subir, enfim, é isso que a gente espera ver, tá? Mas uma alta relevante aí nas últimas semanas, né? Do fundo até a região atual, estamos falando aí de quase 30% em menos de 30 dias, né? Então, uma alta relevante de JBS. Beleza, Evelyn? E Marfrig meio que foi na onda, né? Marfrig teve a notícia da investida em Minerva, né? Em BIF, e aí acabou subindo antes, mas pode ver que há um movimento também parecido de alta, um pouco menor em magnitude, né? Estamos falando de 25% aí nos últimos 30 dias, mas também já chegando aqui numa região importante, que é a média de 200, né? Então vale a pena ficar de olho no que vai acontecer amanhã em Marfrig, tá? Ficar de olho aí. Pode ser que dê um bom trade, inclusive. Beleza? Passou uma outra pergunta aqui que eu vi. Outra do Ricardo. Se eu quiser esperar a saída no lucro quando eu falar, se ele pode fazer assim ao invés de sair pela planilha. Cara, pode. A planilha é só para ajudar quem não quer esperar um sinal meu, seja de saída no gain ou no loss, tá? Então, basicamente é isso. Vocês podem continuar esperando, eu vou continuar dando os sinais de saída igual eu sempre fiz, tá bom? A planilha é só um extra mesmo, um plus ali, tá bem? Mas valeu pelas perguntas. É bom que dá a chance de eu esclarecer aqui para todo mundo. Show? Aí a gente abriu hoje lá cedo, né, na parte da manhã, uma posição de put em Uzi Minas, tá? Então, basicamente, o triângulo que eu falei que eu estava enxergando é esse aqui, beleza? Esse está traçado aqui na tela, tá? Então, unindo aqui topos e fundos, beleza? O high low está bem próximo de virar aqui também, então a gente está meio que antecipando um pouquinho. As médias também estão próximas de cruzar, mais um dia de queda, isso aqui vai cruzar para baixo. Então, a gente está entrando um pouquinho antecipado, você vê aqui pela média de 200 que é uma tendência de baixa, né? A própria média virada para baixo, assim, igual vocês estão vendo aqui, essa linha amarela forte, já é um indicativo do movimento. Eu vou tirar esses traçados antigos aqui para não confundir vocês, né? E aí, quando eu falei da tendência de baixa no semanal, é porque a gente tem que tirar o zoom, né? Se eu tirar o zoom, vocês vão ver o gráfico semanal condensado em vários candles, o gráfico semanal é uma composição de vários gráficos diários, né? E aí, quando eu tiro aqui e jogo no semanal em si, acho que fica ainda mais claro a tendência de baixa do papel, tá? É, Basicamente é isso. E também a parte fundamentalista é o que eu comentei, né? Os estímulos que a China deu recentemente, né, na madrugada de ontem para hoje, o mercado considerou insuficientes, né? Eles esperavam mais estímulo, né? A China, de fato, deu estímulos, mas o mercado esperava mais. Cortou lá o juro em 0,10,
o mercado ficou meio chateado, esperava mais, tá? Então, isso impactou, o Vale caiu 2,60 e os em Minas caiu até menos, caiu 1,5 aí, fechou caindo 1,5. Na melhor hora do pregão, chegou a cair 2%. Mas aí no leilão agora puxaram um pouquinho para cima, tá? Enfim, vamos ver posição a favor da tendência principal, um pouquinho antecipado aí se for levar em consideração cruzamento de média, essas coisas, mas isso é um plus, né? Não precisa esperar isso para operar, tá? As outras posições estão abertas. Magalu andou 1,3 contra a gente hoje, mas assim, isso para mim é pouco, tá? Se você for olhar o resto do setor de varejo, por exemplo, Renner subindo 3,70, né? A gente teve Via, que é uma empresa, pô, do ponto de vista fundamentalista, pior do que a Magalu, uma dívida astronômica, pô, dificuldade para gerar caixa, enfim, cheio de problema. Subiu 1,17. Né? Se você for olhar, as outras empresas do varejo estão andando e Magalu está um pouquinho para trás. Tá? Eu acho, né, acredito que isso vai ser revertido em poucos dias, assim. O dia que subir, vai subir rápido. Vral, vral, 2, 3 dias subindo e vai resolver a parada aqui, tá? E nesse meio tempo tá esse chove não molha, chato, cansativo, até por isso a gente rolou a posição, tá? Tem que aguardar, não tem jeito. Pelo menos não é nenhuma queda muito grande que vai machucar muito a posição, né? Tanto é que o high-low não virou, continua ali na zona de briga, né? Você vê que vem caindo de pouquinho em pouquinho, bem chato esse rame-rame, mas é o que eu falei, tá para trás quando a gente olha para o resto do setor, tá? E a outra posição, a put de Banco do Brasil, né? Banco do Brasil hoje chegou a cair quase 1% na mínima do dia, e aí no final do pregão teve uma recuperação astronômica e fechou quase no 0 a 0. Tá? Mas, de novo, pelo menos não rompeu a zona da máxima do dia de ontem, né? Ontem também foi um dia que subiu legal. Mas, de novo, né? O papel já está ultra esticado, já buscou todos os alvos. É porque está entrando dinheiro na Bolsa Brasileira e está entrando via blue chips, né? Então, Petrobras e Banco do Brasil estão puxando, incaíveis, mas uma hora o fluxo vai dar uma diminuída, vai acabar. Como eu falei, né, tem várias coisas conectadas no macro aí, tipo, os Estados Unidos, só o que sobe são as mesmas 7 empresas, né? Aqui no Brasil, o que está sustentando o Ibov é banco e Petrobras, basicamente, né? Porque Vale está morta lá nos 67 há várias semanas já, né? Então, a hora que o setor financeiro fraquejar e a hora que parar de entrar dinheiro em Petrobras, o Ibov vai cair, é fato sabido esse, tá? É só uma questão de quando vai ser isso. A gente está posicionado para pegar essa correção. Tá? Basicamente é isso, via Banco do Brasil. Acho que é mais seguro a gente estar via Banco do Brasil do que via Petrobras, porque Petrobras é um papel que tem mais um cunho político, um cunho de evento, né? Às vezes acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, o papel anda, enfim, nada impede deles soltarem uns dividendos extraordinários aí, porque o governo precisa de dinheiro também para fazer o que tem que fazer. E toda vez que a Petrobras anuncia dividendo, o papel sobe pra caramba, tá? Então, acho que é mais defensivo a gente fazer essa posição é, vendida, né? Comprada em put, na verdade está comprado numa trava de baixa, né? Com puts, via Banco do Brasil, tá? Mas estamos aguardando a posição desenvolver. Até agora não desenvolveu muito, não. Mas também não andou muito contra, então estamos aguardando. Então, é isso, né? Na sala hoje aberta. Os Minas comprado na put, S720, se não me engano. Banco do Brasil, trava de baixo com puts, trava de débito, que a gente paga para montar. E Magalu, a nossa travinha de alta com calls, que a gente também paga para montar. Beleza? Acho que comentei todas as posições e aberto. Então, a pergunta aqui que passou que eu não respondi do Eduardo, né? Perguntou: será que Magalu está aguardando a reunião do BC? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? O que acontece? Toda informação que a gente tem é uma informação passada, né? E, na verdade, a gente, pessoa física, normalmente a gente somos os últimos a ficar sabendo das coisas, né? Normalmente o mercado já sabe antes, essas coisas acabam vazando, enfim, é um horror aqui no Brasil, né? Terra de insiders. Então, quando a gente fica sabendo de alguma coisa, normalmente nós somos os últimos a saber, tá? Então, a Magalu já subiu, né? Antecipando esse corte no juro. Porque o corte no juro, ele já está precificado. Se eu abrir aqui, ó, se liga. A gente tem aqui no Profit, cotações, curva de juros. É isso aqui, ó. Vou até ampliar aqui, porque tem a galera que assiste no celular e fica pequena. Então, ó, curva de juros. E aí, tá aqui, ó. Hoje, mês e na semana. Então, você repara que nos vértices mais longos aqui, já tem uma queda precificada aqui até 2032, tá vendo? Hoje está em 13, lá em 2032 os vértices mais longos já estão em 11, né? Então,
tem dois e pouco aqui, 2,70 quase de queda contratada, beleza? Então, isso já está embutido na precificação dos ativos de risco, tá? Porque o juro que a galera usa para valorar a ação, né, para fazer valuation, essas coisas, é esse aqui, é o juro mais longo, né? Não é esse juro curto de um dia do CDI, tá? Então, sempre que tem essa inclinação lá no juro mais longo, nas pontas mais longas do juro, no 29, no 30, 31, 32, é, é isso que impacta os ativos de risco. Então, quando a gente viu aquela puxada de Magalu algumas semanas atrás, já era projetando que vai ter esse corte. Então, na verdade, a única coisa que pode acontecer é o corte não vir, e isso ser ruim, né? Mas eu acredito que vai vir sim, pelo menos 0,25 nessa reunião de agosto aí já deve vir. Vai ter o comunicado essa semana. Acredito que aquela frase, né, de se a inflação não melhorar, se as perspectivas da inflação não melhorarem, a gente vai continuar fazendo aumentos. Acho que essa frase vai ser removida do comunicado, que é o que o mercado já está esperando, e aí na próxima reunião já começa o ciclo de cortes, tá? Aí a dúvida é onde esse ciclo vai parar, né? Aqui o mercado está estimando que vai parar ali no 10,5, 11. Se o ciclo for mais severo que esse, cortarem ainda mais o juro que isso vai ser ótimo para os ativos de risco, né? E se cortar menos vai ser ruim, tá? Mas normalmente o mercado ajusta aí as projeções, tá? Então, acredito que o viés aí para o varejo como um todo, varejo, construção civil, né, esses papéis que são muito afetados por taxa de juros, é esse, tá joia? Karine está perguntando aqui sobre CSN, vamos lá. CSN, bom, tá numa zona de briga aqui, né? Bateu ali no 13 e alguma coisa, 13,10, 13,15, voltou a sentir. Só que assim, a gente tentou armar uma posição em CSN algumas semanas atrás, tomamos loss, né? A gente entrou aqui, ó, mas a gente entrou bem aqui, né? Quando perdeu aqui o 12 e 20, e tomamos uma revertida na cara aqui. O papel tá nesse triângulo aqui, nesse retângulo, perdão, né? Não sai muito aqui do 13,50 e do 12,10, 12,15, né? Já tem aí desde final de fevereiro isso praticamente, né? Início de março, final de fevereiro. É ruim porque é um papel bom pra caramba de operar, mas até agora não tá dando muito trade, né? Você vê pela média de 200 aqui, essa linha amarela, que tá flat ali, né? Não sai do lugar, tá? E aí, então, não tem muito o que fazer, a gente precisa esperar, né? Eu tentei armar aqui na perda aqui do 12 e foi um rompimento falso, a gente tomou um stop. Acredito que nessa região aqui é uma região boa para novas vendas, né? Até pela dinâmica do setor, tá? Nessa região aqui do 13, 13,15, 13,20, mas estou aguardando, não fiz nada ainda em CSN. Preferi operar em Uzi Minas porque eu achei que era mais claro o cenário, tá? Aí, aproveitando que a gente está falando do índice de materiais básicos, vamos falar de Vale aqui. Vale tentou subir aqui, né, mas não consegue romper essa zona aqui dos R$ 70, né? Chega perto aqui e voltam a bater no papel por algum motivo. Então, hoje aí mais um dia negativo, 2,60 de queda. A gente não tem posição aberta em Vale, tinha aquela trava de alta que a gente encerrou, não montamos nova estrutura por enquanto, tá? Acredito que se vier buscar aqui essa região de 63, 64, dá para montar alguma coisa de novo, tá? Nesse ponto que está agora, eu acho meio arriscado. Aqui é meio é terra de ninguém, assim, tudo pode acontecer, tá? Papel aparentemente está barato e tudo mais, mas a dinâmica não está legal para commodity, né? Para o minério de ferro. Depende muito de China e a China tá mal das pernas lá pelo jeito. Então não tá bacana a dinâmica para Vale. E além disso, o dólar tá caindo, então não exporta, né, com aquela margem de lucro astronômica que já exportou no passado, recente. Então os drivers aí não estão alinhados para Vale agora, para pensar numa retomada do papel. Não consigo, acho mais fácil Vale ir para 55 do que Vale ir para 75, tá? Acho mais fácil ir R$ 10 para baixo que R$ 10 para cima do ponto que está agora, se nada mudar, né? Se nada melhorar, tá? Mas, de novo, é uma coisa dinâmica, a gente precisa ir acompanhando aqui a cada semana, beleza? Peraí, 5 novas mensagens. A Grazi está perguntando sobre Prio. Vamos para Prio aqui, então. Olha, por mais que o petróleo tenha dado uma sentida aí nas últimas semanas, vou até pegar o gráfico aqui do petróleo para complementar. Eu gosto de olhar o CL1. Esse aqui. Vou botar na tela só um instantinho. Tá na outra janela aqui. Eu gosto de olhar isso aqui para petróleo, tá? Então, ó, você vê, caiu 1,03 hoje,
e Prio fechou subindo, Petrobras fechou subindo, né? Então os papéis estão com bastante força aí, relativamente falando, né? E aí, voltando aqui, nossa senhora, quanta coisa aberta. Aqui. O preço do petróleo está claramente em uma tendência de baixa, né? Tendência de queda aqui, fazendo fundos mais, topos mais baixos, né? Na região dos $70 aqui. A gente tem que ficar de olho, especialmente para balança comercial, essas coisas. O petróleo não pode vir muito abaixo de 50, tá? Para o Brasil como um todo, isso é ruim, beleza? Para o governo federal, para o país como um todo, é ruim. Depois eu vou até escrever uma carta, um relatório falando sobre petróleo, porque o pessoal não entende, às vezes, a importância dessa commodity para o país como um todo, né? Não é só para a Petrobras, é para o país todo. É, mas tá longe, né? $70 está bem longe de $50. Seria uma queda bem relevante aí, né? Então, acho que a gente não precisa se preocupar com isso por enquanto, mas o preço caindo não ajuda muito nossas petroleiras, né? A princípio. Prio já deu uma subida legal nas últimas semanas aí, subiu aí quase 10% nos últimos dias. Mas tendência é de alta, pelo menos, tá? Só esse ponto aqui do 36,90 aqui que não rompeu, né? Então vai chegando perto ali e vai ficando aquela vontade de vender, né? Porque tá tudo esticado, a bolsa inteira subiu. Prio ficou relativamente para trás, né? Tem ativo que disparou 40%, 60%, teve ativo já que dobrou, né? Teve ativo que multiplicou por 4, né? Não sei se vocês acompanharam aí, né? Tipo, Light. O papel multiplicou por 4. Ah, tudo bem. Pô, tava R$ 2, agora tá 8, mas é vezes 4, tá? É uma subida, pô, astronômica. Pena que não tem opção direito, né? É, sair de um e pouco para 8 é coisa pra cacete. Sair de R$ 2 para 8, tá? É, e aí a gente tem Prio que subiu tipo 9%. É pouco, né? Relativamente pouco, tá? Então, teve a subida da bolsa como um todo, esse papel ficou para trás. Na hora que a bolsa cair, será que ela vai dar uma de herói e subir sozinha? Acho difícil. Acho mais fácil cair junto com a bolsa, tá? Então, nesses pontos agora em que o Ibov tá, né? Deixa eu abrir o Ibov aqui. É para ficar atento, né? Que é famoso bunda na parede ali, né? Ninguém quer ficar dando mole nesses pontos, né? Você vê, ó, vou tirar esse Fibonacci aqui que tá sem os alvos, botar um com alvo aqui, pra vocês verem. Então, ó, se a gente traçar do último fundo, que foi ali nos 97 mil, a gente vai ter um alvo 1 lá no 112, que já foi. Alvo 2 lá no 118, que também já foi. O alvo 3, que é o 200%, é lá no 123, né? Falta ainda um pouquinho. O pernilongo tá me jantando aqui. Falta aí 2,5, 2,6% para chegar lá, tá? Não é difícil, né, de chegar nas próximas semanas. Só que, assim, já foi uma subida bastante relevante aqui do índice nessas últimas semanas. Foi aí quase 25% de alta para o índice todo, né? Basicamente puxado por Petrobras e bancos, né? De novo, fazendo esse disclaimer aqui. Então, acho que a hora que o índice como um todo começar a realizar, e isso vai acontecer, tá? Tem muita gente falando, é bull market, não sei o quê, alta infinita, 7 dias seguidos de alta. É lindo isso, é maravilhoso. Mas a gente que está há mais tempo sabe que não dura para sempre, né? Uma hora a realidade bate na porta, a correçãozinha vem, é até saudável, tá? Não estou falando que vai cair, que vai desabar, mas é normal correções. E o dia de hoje não conta, né? Hoje o índice fechou com zero nada quase de queda, né? Fechou quase no 0 a 0. Então, dias como hoje nem contam, tá? Pergunta do Fernando aqui, o meu xará. Comprei duas puts, Petri R314 e Cogna T320. É, beleza, Petri, acredito que sim, tá? Ele tá perguntando se faz sentido do meu jeito de enxergar e tudo mais, na minha opinião. Petrobras, eu acho que faz, tá? Vou até colocar nesse gráfico aqui. Porque é basicamente a mesma análise ali de Banco do Brasil, né? Papel, questão de alvo, já bateu todos os alvos, né? Petrobras já bateu 200%, inclusive, né? Tá lá indo pro quarto alvo já. Então, assim, é um movimento de alta, assim, estelar, bizarro, magnífico. Eu poucas vezes vi uma subida tão é, sinistra, assim, num papel da relevância de Petrobras, né?
papel sobe 60% nos últimos 3 meses. É muita coisa. Petrobras é um papel muito grande, é uma empresa bilionária, né? Então, subir 60% em bolsa é muita coisa, tá? E praticamente em linha reta, né? Teve aqui pequenos momentos de correção, caiu 8, depois na outra correção caiu 4, e aí depois não caiu mais nada, né? Então, a ver, tá? Agora, o fluxo está muito forte, como eu falei, né? Tá entrando muito dinheiro no Brasil, porque o pessoal dos global markets ali parece que fizeram conta e falaram: opa, peraí, tá muito barato esses países emergentes. Vamos olhar para os emergentes. Aí tem o México, que já tá caro. Entrou dinheiro no México antes de entrar aqui no Brasil. Aí os outros emergentes é Rússia, que ninguém quer investir. China, que ninguém entende nada direito. África do Sul, um horror. Turquia, lixo. Então, sobra Brasil e México, assim, entendeu? A Argentina nem se fala, nem entra na conta, né? Então, assim, sobra Brasil e México, basicamente. E o México já tá meio caro, então o pessoal olha para o Brasil, tá? E aí, na hora de entrar fluxo aqui, entra nas mais líquidas primeiro. Petrobras, era para ser Vale, mas Vale não anda, né? Então tá entrando dinheiro em Petrobras e bancos, Banco do Brasil. Pode olhar que BTG andou pra caramba também. Inclusive hoje, né? Andou mais 2,5 hoje. Aí, BTG. Coisa também. Tá todo mundo parecido aqui. E uma hora a correção vai vir. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser essa semana, mas que vem, vem, tá? E essa live vai ficar gravada e depois vocês me cobram. E a outra que você pediu, Fernandão Cogna. Eu tô usando a minha conta aqui, então a gente tem mais 10 minutinhos. Então deixa as perguntas aí, que a live vai acabar. Beleza? Cogna, cara, Cogna tá sinistro, hein? Cogna, já estamos falando aí de quase 100% de alta, né, nos últimos 60 dias. E aqui o driver é diferente, né? O driver para a Cogna é o macro em geral, né? Então o pessoal acredita que o ambiente está melhorando, processos educacionais e tudo mais. Eu concordo em partes, tá? Concordo em partes. Esse ensino superior à distância aí que o nego tá falando de Cogna, eu já vi na prática por dentro e não é grandes coisa, não. Mas o papel tava barato demais, né? Então, esse tipo de subida aqui é compreensível, vamos dizer. Mas repara onde que está agora o papel, né? Está bem na última zona de topo aqui no 3,45, 3,50. Então é bem provável da gente ver uma realização aqui, tá? Bem provável, mas bem provável mesmo. Então acho que essa tua operação aí tem tudo para dar certo. E é bem capaz de a gente fazer alguma coisa parecida também assim que tiver algum sinal de venda, que hoje não tem ainda, né? Teve um sinal aqui nesse dia aqui, que foi dia 13, mas depois o mercado já recusou, né? Se abrir um outro sinal, dá para a gente eventualmente arriscar uma posição pequena aqui, tá bom? Mas acho que faz sentido sim, né? Respondendo objetivamente a tua pergunta. Gustavão perguntou do setor de frigoríficos, eu já falei no comecinho da live aqui, comentei JBS e Marfrig, beleza? Depois você assiste lá com calma, só para a gente não falar de novo. É, Pessoal, acho que a gente falou dos principais papéis, né? Falei de financials, né? Bancos, BTG, Itaú, Bradesco. Bradesco eu não falei, mas enfim. Falei de Banco do Brasil, falamos de Petrobras e Prio, falamos de Vale, CSN e Minas. Cogna aqui, a pedidos. Bova, né? O Ibov em geral. Tem mais alguma que vocês querem que fale aqui pra gente encerrar? E falamos das posições abertas na sala, que é o mais importante, né? Falei da planilha de stops também, importante para quem eventualmente não viu, depois assiste a gravação lá. Cosan e Vibra. Magalu já falei, né? Falei do varejo também. Vou fechar aqui com Cosan, então. Vibra não tem muita liquidez e opções, então acho que não faz tanto sentido aqui. Cara, Cosan tá parecido com o Vale aqui, né? Com Vale não, com CSN, né? Não sai desse quadradão aqui, desse retângulo. Quadrado é foda. Não sai desse retângulo aqui. É uma empresa boa para ficar lançando opção, tá? Eu não lembro se apareceu no radar de renda, agora me fugiu, mas se não apareceu, vai aparecer no próximo, que é uma empresa muito boa para lançar opção. Lança call e put aqui, cara, você vai ficar coletando um prêmio bacana, aí, por alguns meses. Você vê pela média de 200 aqui que o papel tá flat, né? Não sai muito dessa faixa. Então você lança call e put no teto, na base do retângulo, pô, sucesso. Vai fazer uma rentabilidade bacana e não precisa ficar dependendo de movimentos direcionais. E mesmo que suba muito ou que caia muito, um lado vai pro pó, o outro lado você vai rolando, vai manejando ali, vai fazendo alguma coisa ou encerra, né? Mas é uma estratégia dual ali, né? Tipo assim, não tem como o papel ficar acima do 14 e abaixo do 12 ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro, ou vai ficar no meio, que é o melhor cenário que você coleta os dois prêmios, tá? Então, fica a dica de ouro aí. Beleza?
Turma, de novo, a live vai acabar aqui. Tô na minha conta que não é ilimitado. Obrigado pela participação. Fica o convite para quem está assistindo a gravação para se inscrever aqui no canal. Fechado? Qualquer dúvida em particular ou qualquer coisa que vocês acham que eu não respondi, me manda lá no Instagram, no direct. Vai ser um prazer trocar uma ideia. E vamos que vamos. Vamos para cima. Esse mercado vai dar chance aí nas próximas semanas. Tô bem confiante, beleza? Um abraço. Boa semana para todo mundo. Valeu.